Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, tem umas passagens do Evangelho que elas são muito conhecidas. A gente já ouviu várias vezes, mas às vezes dá a impressão que a gente ainda não conseguiu desembrulhar o sentido dessas passagens. A gente lê e parece que elas ainda nos surpreendem muito. O Evangelho de hoje conta uma situação muito interessante, muito particular, porque Jesus encontra um homem sentado na coletoria de impostos. Era um cobrador de impostos. Às vezes, quando a gente lê na Bíblia, no Evangelho, aparece a palavra publicano. Publicano, cobrador de impostos, é a mesma coisa. E era uma pessoa que trabalhava para o Império Romano. Então, quando a gente diz que era, por exemplo, um funcionário de governo, não dá para a gente pensar como nos dias de hoje. Porque o Império Romano não era um império do povo de Jesus. Era um poder estrangeiro, era um poder opressor, e que estava lá na terra de Israel, e obviamente recrutava alguns daqueles também para trabalhar em benefício do Império Romano. Então, quando a gente escuta essa passagem, ela parece para a gente simplesmente um homem que está trabalhando lá no seu emprego. Na verdade, Mateus, ele era uma situação um pouco pior, uma situação um pouco mais grave. Ele era como que um ladrão oficial do Império Romano. E na sua função de cobrador de impostos, não só ele, mas outros, por exemplo, quando eles iam cobrar uma determinada região, imaginando que as pessoas trabalhavam e viviam da agricultura, e tem ano que a agricultura produz um pouco mais, tem ano que produz um pouco menos, mas aquela taxa tem que ser enviada ao Império de qualquer maneira. Então acontecia que muitas vezes o cobrador de impostos também cobrava mais. E além de tudo, tinha em favor dele o apoio do exército do Império Romano. Então vocês imaginam a soma disso tudo. A necessidade de enviar a taxa para a gente falaria hoje, o escritório central do Império. Pensar já que poderia haver alguns que não conseguiriam pagar, então tinha que arrancar de outros o valor daquela taxa. Além do fato que o próprio funcionário precisava tirar o seu sustento, acrescentando ainda a ganância, a força do exército que o ajudava. Então, o cobrador de impostos, ele era de fato uma espécie de ladrão oficial. As escrituras de Israel diziam: se você roubou,
e se você quiser se arrepender e se reconciliar, devolve o que você roubou. Porém, se uma pessoa se dedica a isso a vida inteira, como é que ela consegue restituir a justiça a todas as pessoas que um dia ela prejudicou? Agora vocês imaginam, por exemplo, não é o evangelho de hoje, aparece no evangelho de Lucas, quando Jesus vai se encontrar com Zaqueu, que não era só um cobrador de impostos, era chefe dos cobradores de impostos. A experiência dessas pessoas era de alguém que, ainda que arrependido, não via um caminho para entrar em comunhão com Deus. Ainda que dentro do coração pudessem sonhar com uma vida diferente, objetivamente falando, ninguém oferecia a eles um caminho de reconciliação. Pois bem, a gente está no capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Então Jesus já fez um monte de coisas, já percorreu bastante lugares anunciando o Evangelho, curando as pessoas, multiplicou pães, e a fama desse grande profeta se espalha. E a gente fica imaginando, por exemplo, o momento em que Mateus olha para Jesus e Jesus diz: vem comigo. São Mateus faz questão de dizer que ele se levantou e foi. Tamanha a alegria que ele encontrou nesse homem que ofereceu para ele um caminho diferente de salvação. E a alegria de Mateus contagiou os seus amigos. E acontece um momento lá de refeição na casa de Mateus. E se para Mateus houve uma chance, para todos os outros pecadores ali também havia uma chance. E se alegram na presença de Jesus. Até aí a história está muito bonita. A história está cheia de graça e de encanto. Mas e aqueles que se achavam mais santos, mais religiosos e mais fiéis à vontade de Deus do que os outros? Aí aparece em cena os fariseus. E era aquela turma, uma turma muito respeitável, porque o fariseu não brincava com a sua fé. O fariseu era rigoroso. O fariseu procurava fazer em tudo aquilo que ele tinha aprendido que era a vontade de Deus. Mas caía na hipocrisia, porque esquecia que o bem que a gente faz é a graça de Deus atuando em nós. Tira de nós a graça, o que sobra de nós? E o fariseu, com aquele mesmo espírito do irmão mais velho, da parábola do filho pródigo, com aquele mesmo espírito dos trabalhadores que chegaram no primeiro horário da vinha, não se conforma. Como pode esse homem que se apresenta como profeta comer e beber com os pecadores? E a partir desse momento, o Evangelho vai dar para a gente 3 respostas. Por que Jesus, por que o Filho de Deus se aproximava dos pecadores? Hoje nós temos o primeiro nível da resposta. O primeiro nível da resposta é esse. Os pecadores são como que doentes. O médico existe para eles, para devolver a eles a saúde. E até Jesus cita essa passagem de Oséias: quero misericórdia e não sacrifício. O sacrifício na Bíblia, ele é o rito, é o ritual. Então Deus quer que a gente cuide do outro. Deus quer que a gente saiba se colocar no lugar do outro. Misericórdia. E não simplesmente que a gente cumpra ritos e rituais. Talvez essa palavra, nos dias de hoje, ela seja muito forte para a nossa experiência cristã. O que a gente consegue colocar em primeiro lugar? A misericórdia que a gente deve manifestar às pessoas? Ou a lista dos rituais, dos deveres que supostamente a gente deve cumprir? Depois Jesus vai dar outros níveis de resposta. Para vocês ficarem na curiosidade, né? Quais são os outros 2 níveis pelos quais Jesus mostra que ele fica junto dos pecadores? O primeiro é esse. O pecador é como um doente, ele é um médico e veio curá-los. Depois tem um outro nível que a gente vai encontrar, por exemplo, quando Jesus falar das parábolas da resistência. Então, quem se acha bom, quem se acha santo, despreza. Aqueles que estão no pecado, acolhem.
E aí a gente tem aquelas parábolas, por exemplo, que contam de um banquete que está preparado, os convidados não vão, e depois o dono da festa manda chamar outros depois. Mas, finalmente, tem um terceiro nível de explicação que é ainda mais profundo. Deus é simplesmente como um pai bondoso. Não consegue deixar um filho do lado de fora de casa. A parábola do filho pródigo e tantas outras que a gente conhece. Celebrando hoje, nessa festa de São Pedro, a 52ª festa, nessa sexta-feira, a gente rezando diante da imagem do coração de Jesus, vamos pedir a Jesus essa graça de manifestar na nossa vida a misericórdia de Deus, de ter alegria quando Jesus se aproxima dos pecadores, de olhar para aquelas pessoas que a gente mais imagina pecadoras e dizer, certamente, o Senhor se aproxima delas. Certamente o Senhor manifesta a elas seu carinho, sua bondade e a sua misericórdia. Passamos um instante de silêncio e rezemos.